Rosa estava limpando o escritório do falecido advogado quando encontrou um envelope amarelado atrás de um arquivo antigo. Dentro havia documentos que mencionavam o nome de Carlos Henrique Silva, o mesmo nome do homem que sua filha Ana defendia como advogada pública, alegando que ele era inocente de um assassinato pelo qual estava preso há 20 anos. Rosa sabia que não deveria mexer nos documentos particulares, mas algo a fez abrir aqueles papéis. O que ela descobriu a fez tremer. Eram provas incontestáveis da inocência de Carlos, escondidas por 2 décadas. Mas o que Rosa não sabia é que revelar essa verdade não apenas libertaria um homem injustiçado, mas também colocaria sua própria família em perigo mortal. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal Caminhos Cruzados, deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos. Postamos vídeos todos os dias com histórias que vão mexer com suas emoções. Agora vamos continuar com essa incrível jornada da Rosa e descobrir como um documento perdido pode mudar o destino de uma vida. Rosa Maria dos Santos tinha 41 anos e havia passado a maior parte de sua vida trabalhando como faxineira. Começou aos 15 anos, limpando casas de família no bairro nobre onde morava sua patroa, e ao longo dos anos construiu uma reputação sólida de honestidade e dedicação. Seus empregadores a respeitavam não apenas pela qualidade de seu trabalho, mas pela sua integridade inabalável. Era mãe solteira de Ana Cristina, uma jovem brilhante de 28 anos que havia se formado em Direito pela Universidade Pública e trabalhava como defensora pública. Rosa havia trabalhado dobrado durante anos para garantir que Ana pudesse estudar, muitas vezes fazendo 3 faxinas por dia para pagar os livros, o transporte e as refeições da filha. Ana sempre foi motivo de imenso orgulho para Rosa. Ver sua filha formada, defendendo os direitos dos menos favorecidos, realizava um sonho que Rosa nunca havia ousado sonhar para si mesma. Mas ultimamente Ana estava obcecada por um caso em particular que a estava consumindo tanto profissionalmente quanto emocionalmente. O caso era de Carlos Henrique Silva, um homem de 45 anos que estava preso há 20 anos por um assassinato que ele sempre afirmou não ter cometido. Carlos havia sido condenado pelo homicídio de Marcos Vinícius Montenegro, filho de uma família rica e influente da cidade. O crime havia chocado a sociedade local na época, e a pressão por uma solução rápida levou a uma investigação apressada. Ana havia assumido o caso recentemente, quando Carlos finalmente conseguiu uma revisão através da Defensoria Pública. Ela estava convencida de que ele era inocente, mas não tinha provas suficientes para reverter uma condenação de 2 décadas. Carlos havia sido encontrado próximo ao local do crime com sangue nas roupas, e sua defesa inicial havia sido inadequada. Mãe, Ana dizia todas as noites durante o jantar, eu sei que Carlos é inocente. Conversei com ele dezenas de vezes, e há algo em sua história que não bate com a versão oficial. Mas depois de 20 anos, as evidências se perderam, as testemunhas sumiram ou morreram, e eu não tenho como provar. Rosa ouvia com atenção as preocupações da filha. Ana, minha filha, às vezes a justiça tarda, mas não falha. Se ele é inocente mesmo, uma hora a verdade aparece. Mas quando, mãe? Carlos já perdeu 20 anos da vida dele. Não teve filhos, não construiu uma família, não viveu. E se eu não conseguir provar a inocência dele, ele vai morrer na cadeia. Foi nesse contexto que Rosa começou a trabalhar no escritório do Dr. Maurício Vilela, um advogado criminalista renomado que havia falecido recentemente. A viúva havia contratado Rosa para organizar e limpar o escritório antes de vendê-lo. Dr. Maurício havia sido um dos advogados mais respeitados da cidade durante 40 anos, conhecido por defender tanto ricos quanto pobres com igual dedicação. O escritório era imenso, com estantes do chão ao teto repletas de processos, livros jurídicos e documentos de décadas de advocacia. Rosa trabalhou metodicamente, sala por sala, organizando documentos, limpando móveis antigos e preparando tudo para o inventário. Foi na 3ª semana de trabalho, numa quinta-feira chuvosa de julho, que Rosa fez a descoberta que mudaria tudo. Ela estava limpando atrás de um arquivo pesado na sala particular do Dr. Maurício quando notou que havia algo preso entre o móvel e a parede. Com dificuldade, ela conseguiu mover o arquivo alguns centímetros e encontrou um envelope amarelado que havia caído e ficado esquecido ali por anos. O envelope estava lacrado e tinha escrito à mão, Caso Montenegro, confidencial. Rosa hesitou.
Ela havia sido instruída pela viúva a organizar todos os documentos profissionais em caixas separadas para serem analisados posteriormente por outro advogado. Mas algo sobre aquele envelope a intrigava. Montenegro. Esse era o sobrenome da vítima no caso que Ana estava trabalhando. Carlos Henrique Silva havia sido condenado pelo assassinato de Marcos Vinícius Montenegro. Podia ser apenas coincidência, mas Rosa decidiu abrir o envelope. Dentro havia várias folhas de papel timbrado do escritório do Dr. Maurício, todas datadas de dezembro de 1984, poucos meses após o assassinato de Marcos Montenegro. Rosa começou a ler com crescente espanto. O primeiro documento era uma confissão manuscrita e assinada por alguém chamado Roberto Montenegro, irmão mais velho da vítima. Na confissão, Roberto admitia ter assassinado o próprio irmão durante uma discussão sobre herança e ter armado para que Carlos Henrique, um funcionário da família, fosse culpado pelo crime. O segundo documento era uma carta do próprio Dr. Maurício para um colega, explicando que Roberto Montenegro havia procurado seus serviços após o crime, confessando sua culpa e pedindo orientação jurídica. Dr. Maurício havia aconselhado Roberto a se entregar à polícia, mas Roberto havia se recusado e rompido com o advogado. O terceiro documento era o mais chocante. Uma gravação em fita cassete onde Roberto Montenegro repetia sua confissão com detalhes que apenas o verdadeiro assassino poderia conhecer. Dr. Maurício havia gravado secretamente a conversa como proteção. Rosa ficou paralisada. Estava segurando nas mãos a prova da inocência de Carlos Henrique Silva, o homem que sua filha estava desesperadamente tentando defender. Mas também estava diante de um dilema ético. Aqueles documentos eram protegidos pelo sigilo profissional entre advogado e cliente. Naquela noite, Rosa chegou em casa visivelmente perturbada. Ana notou imediatamente que algo estava errado. Mãe, o que aconteceu? Você está pálida. Rosa lutou internamente por alguns minutos antes de decidir contar tudo para a filha. Ana, preciso te mostrar uma coisa. Mas antes, preciso que você me prometa que vai fazer a coisa certa, independentemente das consequências. Ana ficou intrigada. Mãe, o que você está falando? Rosa contou sobre sua descoberta, mostrando os documentos e explicando onde os havia encontrado. Ana leu tudo com crescente incredulidade e excitação. Mãe, isso é incrível. É exatamente o que eu precisava. Carlos é inocente, eu sabia. Espera, Ana. Não é tão simples assim. Como não? Está tudo aqui. A confissão, as provas. Rosa se sentou ao lado da filha. Ana, esses documentos são protegidos pelo sigilo profissional. Roberto Montenegro era cliente do Dr. Maurício. Legalmente, talvez não possamos usar essas informações. Ana ficou em silêncio, processando o dilema. Como advogada, ela sabia que Rosa estava certa. O sigilo entre advogado e cliente era sagrado na profissão. Mas como defensora de um homem inocente, ela sabia que não podia simplesmente ignorar aquelas provas. Mãe, vou conversar com meu supervisor na defensoria. Preciso orientação jurídica sobre como proceder. Na manhã seguinte, Ana levou os documentos para Dr. Fernando Moreira, supervisor da Defensoria Pública e advogado experiente. Ele analisou tudo cuidadosamente antes de dar sua opinião. Ana, isso é complicado. Por um lado, temos provas claras da inocência de seu cliente. Por outro, temos documentos que podem ter sido obtidos de forma irregular. Mas doutor Fernando, minha mãe encontrou esses documentos por acaso, limpando o escritório. Não foi uma busca direcionada. Mesmo assim, existe a questão do sigilo profissional. Roberto Montenegro, mesmo sendo culpado, tinha direito à confidencialidade com seu advogado. Ana se sentiu frustrada. Então vamos deixar um homem inocente apodrecer na cadeia por causa de uma tecnicalidade jurídica? Dr. Fernando refletiu por um longo momento. Há uma alternativa. Podemos tentar encontrar outras formas de provar a inocência de Carlos sem usar diretamente esses documentos, mas usando as informações que eles contêm para direcionar nossa investigação. Como assim? Os documentos nos dão informações específicas sobre o crime que apenas o verdadeiro assassino saberia. Podemos usar essas informações para reabrir a investigação, procurar por evidências que foram ignoradas na época, encontrar testemunhas que não foram ouvidas.
Era uma abordagem arriscada e trabalhosa, mas era a única forma eticamente aceitável de usar aquela descoberta. Ana dedicou os próximos meses a uma investigação minuciosa. Com base nas informações dos documentos, ela conseguiu encontrar inconsistências no inquérito original que haviam sido ignoradas pela pressa em fechar o caso. Descobriu que Roberto Montenegro havia deixado o país logo após o julgamento de Carlos, estabelecendo-se na Argentina onde vivia há 2 décadas sob identidade falsa. Descobriu também que havia testemunhas que não foram ouvidas na época porque contradiziam a versão oficial dos fatos. Mas a investigação não passou despercebida. A família Montenegro ainda era poderosa e influente, e não estava disposta a ver o caso reaberto. Ana começou a receber ameaças veladas, pressões para abandonar o caso, e até ofertas de suborno. Ana Rosa disse uma noite, preocupada com as ameaças que a filha estava recebendo, talvez seja melhor desistir. É perigoso mexer com gente poderosa. Mãe, eu não posso desistir. Carlos confia em mim. Ele está há 20 anos pagando por um crime que não cometeu. Como posso abandoná-lo agora? Foi então que aconteceu algo que mudaria completamente o rumo do caso. Roberto Montenegro, agora com 62 anos e vivendo na Argentina, soube através de contatos da família que o caso do irmão estava sendo reaberto. Atormentado por 2 décadas de culpa e medo, ele tomou uma decisão surpreendente. Voltou ao Brasil espontaneamente para confessar o crime. Ele procurou Ana diretamente em seu escritório na Defensoria Pública. Doutora Ana, meu nome é Roberto Montenegro. Preciso falar com a senhora sobre o caso Carlos Henrique Silva. Ana ficou chocada. Senhor Roberto Montenegro? O senhor é irmão da vítima. E o verdadeiro assassino. Ana mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O senhor está confessando o assassinato de seu irmão? Sim. Não aguento mais carregar essa culpa. Carlos Henrique é inocente. Eu matei meu irmão durante uma briga sobre a herança da família, e armei para que Carlos fosse culpado. Roberto contou tudo em detalhes, sua confissão coincidindo exatamente com o que estava nos documentos encontrados por Rosa. Ele explicou como havia plantado evidências, como havia pressionado testemunhas, como havia usado a influência da família para garantir a condenação de Carlos. Por que o senhor está confessando agora? Ana perguntou. Porque soube que a senhora está investigando o caso, e percebi que a verdade ia aparecer de qualquer jeito. Prefiro me entregar do que ser capturado. E principalmente porque não consigo mais viver com esse peso na consciência. A confissão de Roberto Montenegro foi formalizada perante o Ministério Público, e o processo de revisão criminal de Carlos Henrique Silva foi acelerado. Em questão de semanas, Carlos teve sua inocência reconhecida oficialmente e foi libertado após 20 anos de prisão injusta. O dia da libertação de Carlos foi emocionante para todos os envolvidos. Ana estava lá, assim como Rosa, que havia se tornado uma figura importante na vida do homem cuja inocência ela havia ajudado a provar. Carlos, agora com 45 anos, havia envelhecido prematuramente na prisão, mas seus olhos brilhavam com a luz da liberdade reconquistada. Doutora Ana, ele disse com lágrimas nos olhos, a senhora me devolveu minha vida. Como posso agradecer? Não precisa me agradecer, Carlos. Apenas viva. Viva a vida que foi roubada de você. Carlos se virou para Rosa. E a senhora, Dona Rosa? Se não fosse por sua descoberta, eu continuaria preso. A senhora é um anjo. Rosa, sempre humilde, balançou a cabeça. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. A justiça precisava ser feita. A história da libertação de Carlos Henrique Silva ganhou destaque nacional. Rosa se tornou uma celebridade involuntária, sendo procurada por jornalistas e programas de televisão. Mas ela sempre manteve sua humildade, acreditando tudo ao destino e à importância de fazer a coisa certa. Carlos recebeu uma indenização substancial do Estado pela prisão injusta, mas nenhuma quantia de dinheiro poderia compensar os 20 anos perdidos. Mesmo assim, ele decidiu usar essa oportunidade para reconstruir sua vida e ajudar outros que passavam por situações similares. Com parte da indenização, Carlos criou um instituto dedicado a casos de erro judiciário, oferecendo apoio jurídico e financeiro para pessoas que acreditavam ter sido condenadas injustamente. Ana deixou a Defensoria Pública para trabalhar no Instituto,
dedicando sua carreira inteiramente à correção de injustiças. Rosa continuou trabalhando como faxineira, mas agora com um propósito adicional. Sempre que limpava escritórios de advogados ou delegacias, mantinha os olhos abertos para qualquer documento ou evidência que pudesse fazer a diferença na vida de alguém. O caso também teve repercussões para a família Montenegro. Roberto foi julgado e condenado pelo assassinato do irmão, mas sua confissão espontânea e os 20 anos de remorso foram considerados atenuantes. Ele recebeu uma pena menor do que Carlos havia cumprido, uma ironia que não passou despercebida por ninguém. Um ano após a libertação, Carlos procurou Rosa em sua casa. Dona Rosa, quero fazer uma proposta para a senhora. Que proposta, Carlos? Quero que a senhora venha trabalhar no instituto. Não como faxineira, mas como coordenadora de investigações especiais. A senhora tem um talento natural para encontrar coisas que outros ignoram. Rosa ficou surpresa. Carlos, eu não tenho estudo para isso. A senhora tem algo mais importante que diploma: intuição, honestidade e a capacidade de enxergar o que realmente importa. Podemos treinar a senhora no resto. Rosa acabou aceitando a proposta. Aos 59 anos, ela mudou completamente de carreira, tornando-se uma das investigadoras mais respeitadas do Instituto. Seu método não convencional, baseado na atenção aos detalhes que outros consideravam insignificantes, levou à descoberta de evidências cruciais em vários casos. 3 anos depois, durante a formatura de direito de uma turma que havia visitado o Instituto, Ana foi convidada para fazer o discurso de Paranifo. Em sua fala, ela contou a história de Carlos e Rosa. Caros formandos, ela disse, vocês estão entrando numa profissão que tem o poder de mudar vidas. Mas quero que se lembrem de uma coisa: às vezes a justiça não vem dos tribunais ou das leis. Às vezes ela vem de pessoas simples que fazem a coisa certa quando ninguém está olhando. Ela olhou para Rosa, que estava na plateia sorrindo orgulhosa. Minha mãe é faxineira. Ela não tem diploma universitário, não conhece latim jurídico, nunca estudou códigos de processo. Mas ela salvou um homem inocente porque teve a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando seria mais fácil fingir que não havia visto nada. A plateia aplaudiu emocionada. Como advogados, vocês terão acesso a poder, influência, recursos. Mas lembrem-se, o verdadeiro poder da justiça não está nos títulos ou nos cargos. Está na decisão individual de cada um de fazer o que é certo, independentemente das consequências. Hoje, 7 anos após a descoberta do envelope amarelado, Rosa trabalha como coordenadora de investigações especiais no Instituto Carlos Henrique Silva. Já ajudou a reverter 12 condenações injustas e continua trabalhando incansavelmente para garantir que outros inocentes não passem décadas na prisão. Carlos reconstruiu sua vida, casou-se com uma psicóloga que trabalha no instituto e adotou 2 irmãos órfãos cujos pais foram vítimas de violência. Ele frequentemente diz que perdeu 20 anos, mas ganhou uma família e um propósito que valem uma vida inteira. Ana se tornou uma das advogadas mais respeitadas na área de direitos humanos, mas sempre acredita seu sucesso à mãe que lhe ensinou que fazer o certo é sempre mais importante que fazer o fácil. A história de Rosa, Ana e Carlos se tornou um símbolo de que a justiça, por mais que tarde, sempre encontra um caminho. E que às vezes esse caminho passa pelas mãos de pessoas simples que, no momento certo, fazem a escolha certa. Mas talvez a maior lição dessa história seja que nunca sabemos quando nossa ação, por menor que pareça, pode mudar completamente a vida de alguém. Rosa estava apenas fazendo seu trabalho de faxineira quando encontrou aquele envelope. Ana estava apenas defendendo um cliente quando decidiu investigar mais fundo. Carlos estava apenas vivendo um dia após o outro quando decidiu manter a esperança. E todas essas ações aparentemente pequenas se combinaram para corrigir uma das maiores injustiças que alguém pode sofrer: perder a liberdade por um crime que não cometeu. A cada ano, no aniversário da libertação de Carlos, os 3 se encontram para um almoço simples na casa de Rosa. Eles conversam sobre casos atuais, sobre vitórias e derrotas, sobre esperanças e desafios. Mas sempre terminam falando sobre aquele envelope amarelado que mudou tudo. Vocês acham que foi destino? Rosa pergunta sempre. Eu acho que foi justiça divina, Carlos responde sempre. Eu acho que foi a prova de que fazer o certo sempre compensa, Ana conclui sempre. E assim, eles continuam trabalhando,
cada um em sua função, unidos pela convicção de que a verdade sempre prevalece, mesmo que leve décadas para aparecer. E de que pessoas comuns, fazendo escolhas extraordinárias, podem mudar o mundo uma vida de cada vez. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Caminhos Cruzados para mais histórias inspiradoras todos os dias. Nos comentários, conte pra gente, você acredita que a justiça sempre prevalece? Já teve alguma experiência onde fazer a coisa certa trouxe consequências inesperadas? Queremos saber sua opinião. Até a próxima história aqui no Caminhos Cruzados.